Vamos ao terceiro caso aqui na nossa aula de propedêutica da coluna vertebral. E aí, no caso, nós estamos falando de um paciente masculino, um senhor de 74 anos, com uma história de ser diabético, insulino dependente, uma história de CA de próstata também. Um paciente que jamais tinha apresentado dor nas costas até 2 meses atrás, o que é extremamente raro, nós já vimos também, né? O paciente com 74 anos nunca teve dor nas costas e abriu um quadro agora. E também conta uma perda não intencional de 10 quilos em 2 meses. Ele não fez nenhum tipo de dieta ou restrição, mas ainda assim as roupas estão folgadas e ele perdeu 10 quilos em 2 meses. Esse quadro está aqui para ilustrar alguns aspectos, antes de falar de propedêutica, né, mas que faz parte da propedêutica também, que são alguns aspectos de história clínica, de história da doença, né, de história da moléstia atual, que o paciente traz, que são pontos que indicam uma doença de maior potencial agressivo, de maior malignidade. Por exemplo, é um paciente idoso, 74 anos, ele tem um histórico de câncer de próstata, paciente que abriu um quadro de dor nas costas aos 74 anos, uma perda não intencional de peso. Todos esses aspectos, eles chamam a atenção daquela pessoa que está prestando a assistência a esse paciente. E aí, no âmbito de um atendimento mais geral, foram criados e sistematizados algumas red flags, algumas bandeiras vermelhas, que são pontos que o paciente traz na história clínica, que são sinais de alerta, que quando presentes não querem dizer que é igual uma doença maligna, que é igual uma questão séria. Mas quando eles estão presentes na história desse paciente, no histórico desse paciente, essas red flags devem acender aí uma luz amarela no examinador, na pessoa da área de saúde que está prestando o atendimento, para ou evoluir na investigação diagnóstica, né, ou se ela não tiver a capacidade, né, o treinamento necessário, que ela refira esse paciente a algum especialista que tenha a capacidade, né, o treinamento para desencadear essa avaliação mais aprofundada. Então, essa é uma mensagem importante, né, os sinais de alerta, talvez se da aula de propedêutica, né, saindo um pouco do tema da propedêutica pura e simples, a próxima mensagem mais importante para levar para casa hoje seriam os sinais de alerta. Então, quais são eles? Paciente que abriu um quadro de dor nas costas nos extremos de idade, né? Pacientes muito jovens, menos de 20 anos de idade, ou paciente acima dos 55 anos de idade. Né? Claro que com o envelhecimento da população, esses 55 anos de idade está cada vez mais cedo, né? Mas enfim, a ideia é, nos extremos, pessoa com 60, 65, ou no caso do nosso paciente em questão, 74 anos, abrir um quadro de dor nas costas, ou alguma pessoa jovem, 12, 13, 14 anos, com um quadro de dor importante. Vale a pena aprofundar, investigar ou encaminhar esse paciente. Segundo, paciente que vem com uma história de dor nas costas secundária a um trauma de alto impacto. Acidente automobilístico, uma queda de laje, uma queda de escada, um trauma, um choque, enfim, algum acidente. Então, qualquer trauma de alto impacto que resulte numa dor persistente, num problema de dor nas costas, é interessante aprofundar nessa investigação, eventualmente um exame de imagem e qualificar melhor esse quadro. Outra, uma dor mecânica constante e crescente. Dor mecânica é aquela que toda vez que eu faço uma movimentação, por menor que seja, ela apareça. E ela é constante. Qualquer momento do dia em que eu esteja deitado, de pé, sentado, eu me movimente, ela aparece. E ela ao longo do tempo vem e piora, é algo que vale a pena avaliar. Se o paciente não tem nenhuma posição de alívio, então vale a pena avaliar. Paciente com quadro de dor nas costas, sobretudo coluna torácica ou às vezes coluna cervical, que junto com essa dor nas costas também tenha uma dor torácica, é um paciente que vale a pena progredir na investigação
sob risco de ser algo cardiovascular, alguns eventos cardiológicos, tanto isquêmicos quanto, por exemplo, dissecções de aorta, podem dar dorsalgia, pode dar uma dor irradiada para a região das costas. E normalmente cursam com uma dor torácica e outros sintomas, outros comemorativos. Então, em vigência de dor torácica e dor nas costas, ainda que a dor nas costas seja a principal queixa desse paciente, tem que aprofundar a investigação. Outra red flag, história de tumor, como no caso do paciente, uma história de tumor de próstata, né? Se o paciente tem alguma história de tumor, mesmo recente ou mesmo remota, vale a pena aprofundar um pouquinho mais a investigação, por conta de essa dor lombar poder ser alguma implantação tumoral, alguma implantação metastática nessa coluna, né? Então, e lembrando que a coluna normalmente é o sítio de metástase em homens, câncer de próstata, e em mulheres de ovário. Podem ser naturalmente outras estruturas que venham a metastatizar para a coluna, podem ser cânceres primários, mas normalmente acaba sendo, em homens, uma avaliação da parte da próstata, em mulheres da parte ginecológica, vale a pena quando existe uma história de tumor nessa pessoa. Um outro fator, o uso de corticosteroides sistêmicos. Pessoas, às vezes, autoimunes ou com algumas alterações respiratórias que fazem uso de corticosteroides sistêmicos de longa duração, vale a pena evoluir, porque o uso de corticosteroide sistêmico por longos prazos acabam cursando com uma imunodepressão da pessoa. E essa imunodepressão pode predispor ao aparecimento de algumas alterações que, quando se traduzem em dor nas costas, muito importantes, podem ser sintomas, por exemplo, de alguma infecção local, né, por conta dessa imunossupressão motivada pelo corticoide. Ou, eventualmente, o uso crônico de corticoide pode piorar o metabolismo ósseo. Também nós vamos ter um momento para falar de fraturas vertebrais, mas pode ser um fator predisponente de uma fratura, principalmente no sexo feminino. Então, e na idade mais avançada. Então, a história do uso de corticosteroide também e dor nas costas é algo que acende aquela luzinha amarela para a gente ficar de olho nesse paciente. Paciente que faz uso de drogas de abuso, né, também por ser uma via de acesso de bactérias e por causar imunodepressões eventualmente, pelos mesmos motivos de infecção, vale a pena a gente avaliar esse paciente, aprofundar essa investigação. Paciente com o vírus da imunodeficiência humana adquirido, também, né, pelos mesmos motivos, a imunossupressão, infecções oportunistas podem vir. Então, paciente com HIV e dor nas costas, é importante a gente avaliar com um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado e um pouco mais de detalhe esse tipo de paciente. Outro, pacientes com sintomas constitucionais, sintomas generalizados, febre, tremor noturno, sudorese, acorda com a roupa inteira molhada, né? Isso pode apontar tanto para uma síndrome paraneoplásica, né? Essa dor nas costas pode ser sintoma de alguma neoplasia, pode ser também sintomas constitucionais, febre, tremor, sudorese, alterações infecciosas, né? E infecciosas da coluna, é importante sempre lembrar que existe um agente que infelizmente é endêmico no nosso país, que é a tuberculose, né? E um dos sítios de implantação da tuberculose é a coluna vertebral, o chamado mal de Pote. E existe, é uma infecção endêmica e tem que ser lembrada em pessoas com sintomas generalizados e dor nas costas. Pacientes com perda de peso não intencional, também pensando em alterações sistêmicas, paraneoplásicas ou infecciosas, né? No caso do paciente, a gente viu, perdeu 10 quilos em 2 meses, não intencional, tem que avaliar. Alterações e reduções graves e persistentes na amplitude do movimento, né? O paciente não consegue fazer a mínima angulação de movimentação do tronco, que já vem uma dor, e essa dor, esse travamento que a gente fala, é uma coisa que dura bastante, então isso também não é normal, vale a pena avaliar. Paciente com déficit neurológico difuso, alteração de força muscular, alteração de reflexo, sensibilidade,
difuso, falando a favor de alguma compressão neurológica, alguma alteração neurológica. E lembrando que os nervos, as raízes nervosas, por serem estruturas vivas, vascularizadas, elas não gostam de ficar num regime de compressão, né, prolongado. Um déficit neurológico pode advir de uma compressão na coluna, tanto central quanto foraminal, na estenose central, estenose foraminal, uma hérnia causando uma compressão. Mas qualquer que seja a causa da compressão neurológica, quanto mais tempo demora-se para resolver esse sintoma, maior a chance de que mesmo depois resolvido, reste alguma sequela, né, por conta desse machucado, dessa lesão, até mesmo isquêmica e de suprimento sanguíneo da estrutura neurológica. E aqui também vale a pena a gente fazer uma observação em relação à síndrome da cauda equina. Síndrome da cauda equina é um diagnóstico que os acadêmicos, os médicos, os profissionais de saúde vão se deparar, que é a alteração de controle esfincteriano, né, a perda de fezes, a perda de urina sem controle, e a alteração, a anestesia em cela, na região, né, em cela, que seria na região perineal. Síndrome da cauda equina é um diagnóstico aí, neurológico, uma alteração importante que fala a favor de um estreitamento brutal, de um mau funcionamento central, né, que acaba comprimindo todas as raízes nervosas e acaba alterando essa continência dos esfíncteres, além dessa alteração de sensibilidade. Também alterações motoras podem vir, né, com a síndrome da cauda equina. E é um dos poucos, se não o único, motivo de, claro, excetuando esse trauma, de cirurgia da coluna. Então, síndrome da cauda equina é uma coisa que tem que ser descomprimida na hora e é cirúrgico. Um outro sinal de alerta, né, uma outra red flag, é uma deformidade estrutural. Então, por exemplo, uma paciente idosa tem um certo grau de cifose, ela apareceu com uma dor acentuada e piorou a cifose. Uma alteração estrutural faz a gente pensar em alguma fratura. Então, temos que evoluir na investigação diagnóstica, eventualmente pedir exames de imagem e prontamente diagnosticar e dar o tratamento adequado quando há essa dor nas costas associada a deformidades estruturais. E por fim, né, o último red flag seria o red flag do bom senso, né, a dor que persiste por mais do que 1 mês e meio, 6 semanas, 6, 8 semanas. Claro, uma dor importante, né, não é aquela dorzinha que te deixa funcional e que é uma dor, né, corriqueira, uma dor importante que dura mais do que 6 semanas. Né. Boa parte, na verdade a maior parte dos problemas de coluna, as dores, as crises, elas passam em até 6 semanas, elas vão melhorando e passam em até 6 semanas, com, sem ou apesar do tratamento instituído. Então aquele quadro mais arrastado de dor, que você já está acompanhando 1 mês e meio, e o paciente não tem uma evolução, ainda que na ausência dos outros sinais, né, que nós falamos aqui anteriormente, é um paciente que vale a pena ou encaminhá-lo para um especialista ou evoluir um pouquinho mais nessa avaliação diagnóstica. Esta aqui é a imagem do nosso paciente, do caso 3. Vale aqui já existia uma metástase em corpo vertebral, também em nível medular. Então era uma recidiva do câncer de próstata já acometendo a coluna vertebral.